Pedidos negados, né? Para quem está acompanhando essa escalada, eu gosto de fazer uma explicação inicial da questão entre Rússia e Ucrânia, ali na Eurásia, né? No que a gente conhece como Eurásia. E é bom deixar claro que nós não torcemos aqui para que essa guerra efetivamente aconteça. O que nós fazemos é uma análise, eu, inclusive, por ter estado várias vezes aí nessa região, nós fazemos aqui uma análise sobre as movimentações das tropas, tanto do Ocidente, a partir das movimentações da OTAN, dos Estados Unidos e do Reino Unido e dos outros membros, mas como da própria movimentação russa ao longo da fronteira dentro do território russo, né? Fiz, inclusive, um comparativo, expliquei isso na live de membros agora há pouco, que as minhas convicções são em virtude do tamanho da mobilização. Por exemplo, enquanto a Rússia, ao longo das fronteiras, só com a Ucrânia, né, naquela porção, somam 2.000 quilômetros, é uma imensidão, colocou cerca de 100 mil homens, mais quase de 30 a 40 mil homens na fronteira norte, né, da Ucrânia, mais próximo ali a Kiev, principalmente em conjunto com a Belarus. Toda a distribuição de mobilização, logística e suprimentos para longa duração em bases temporárias. Então você imagina o que é manter num território hostil, inclusive do ponto de vista climático, né, de acesso e climático, né, você manter 140, quase 150 mil homens em instalações provisórias, temporárias. Eu dei um exemplo, por exemplo, do contingente que nós temos na Amazônia, que somados aí vão girar em torno da Amazônia Oriental e Amazônia Ocidental, o Comando Militar da Amazônia e o Comando Militar do Norte, você vai ter algo próximo a 40 mil homens. Então imagina o que é isso em estruturas que existem, algumas até há mais de um século. Estruturas firmes, num ambiente de quartel controlado. Imagina o que é dispor 140 mil homens ao longo de uma fronteira com instalações improvisadas em um ambiente, nesse momento, a região tem um inverno rigoroso abaixo de zero, com estruturas provisórias. Então, eu acredito que a Rússia não fez isso de brincadeira. Então, quando eu chego e faço a análise, eu analiso o tamanho do investimento em mobilização. Isso é análise, não é chute, e eu faço isso baseado na experiência. As pessoas com as quais eu converso, tanto do ponto de vista comercial quanto militar, eu converso, eu tenho acesso a pessoas lá do outro lado, tanto que moram lá, e eu conheço, fizeram parte do convívio e de conselhos de alto nível governamental dos quais eu fiz parte, como conheço e converso também com pessoas, né, civis ali e militares. Então, a mobilização para isso é muito grande. Aí algumas pessoas vieram me perguntar, Moisés, mas eu tenho visto em alguns canais que as pessoas nas cidades e tudo não estão vivendo essa tensão. Pessoal, imagina o seguinte, a Ucrânia é um país grande, tá, territorialmente ali, eu acho que depois da Rússia, a Ucrânia é o maior país da região ali. Imagina que você vive no Rio de Janeiro, né? Então você vai à praia, as coisas estão acontecendo, ou mesmo aqui em São Paulo, você vai na Avenida Paulista, está tudo acontecendo. E que você tem uma demanda, por exemplo, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Meu amigo, você tem ideia? Você que é brasileiro, você já foi na fronteira do Brasil com a Venezuela? Então é óbvio que a realidade das tropas que estão nas fronteiras é totalmente diferente de quem está hoje na praia no Rio de Janeiro. A mesma coisa eu posso dizer com relação à Ucrânia e Rússia. Moscou está muito distante de Donetsk, ali, Donbass, assim como estão muito distantes de essas tropas de Kiev. Tá? São realidades diferentes. Mas é óbvio que as pessoas vão levando a sua vida, até porque, para quem já viveu aquele ambiente ali das repúblicas soviéticas, está acostumado a lidar com a tensão, está acostumado a ver tanque na rua, irmão. Então não se abalam à toa. A gente não torce para que haja o conflito, é óbvio. A gente apenas analisa, né, todo o investimento que está sendo feito por parte da Rússia. A Rússia não é uma potência econômica como os Estados Unidos apontam. Ela não imprime, né, imprime as próprias divisas, mas essas divisas não são trocadas com o mundo.
né? Ela depende das trocas comerciais, diferente dos Estados Unidos, que tem na ponta da lança a troca comercial, mas também tem a própria impressão da sua moeda, que permeia e norteia as trocas comerciais pelo mundo. Então a Rússia não é alguém que pode se dar o luxo de mobilizar apenas para o blefe. O meu entendimento é que, disparando ou não as suas munições, eles já venceram essa guerra, já venceram e serão, vamos dizer, anexarão ali parte da Ucrânia. Isso é uma opinião diante do que está ali. Se isso vai escalar para um conflito em larga escala, é difícil. Por exemplo, a Crimeia foi tomada na base da marcha. A Crimeia foi tomada pela Rússia de volta sem, não vou dizer que sem que um tiro fosse disparado, porque houve algumas tentativas de resistência de algumas tropas ali. Mas foi meio que um passeio do ponto de vista de guerras de atrito, né? Não acredito que vai ser a mesma facilidade dessa vez, porque o Ocidente está fomentando, principalmente com equipamentos leves, equipamentos portáteis, o que vai descentralizar os alvos para os russos. Para a Rússia seria muito mais fácil uma guerra de modos muito convencionais, ou seja, onde ela partisse para atacar quartéis organizados, estruturados, né, campos de pouso, e a própria aviação ucraniana poderia suprimir isso de forma muito fácil. Não será desse tipo. Os conselheiros de guerra do Ocidente estão preparando as tropas ucranianas para resistir quase que em formato de guerrilha, mais ou menos parecido, próximo daquilo que a gente viu, por exemplo, no Vietnã, e munindo essas tropas descentralizadas com equipamentos de alta tecnologia portáteis, que têm a capacidade de abater a aviação, né, a aviação russa, como também causar muito prejuízo nas colunas de blindados, né? Tanto que foram só o Reino Unido encaminhou quase 2 bilhões de libras esterlinas em mísseis de curto alcance, né, para a defesa antiaérea e para a defesa anticarro. Então, você vai ter um estrago ali, vai ser, né, fomentado dessa forma muita coisa. Agora, nenhum homem da OTAN aparentemente será empregado. Nenhum soldado americano, nenhum soldado do Reino Unido, a não ser os conselheiros de guerra, porque é natural. A OTAN já. O próprio Estados Unidos faz isso corriqueiramente. Então, assim, você terá algum embate ali em algum momento. Mas isso visa desgastar a economia russa, porque o combate de longa duração ali pode atrapalhar, mas eu acredito que isso só se dará efetivamente, só terá uma longa duração, se a Rússia resolver ir além daquela porção de 30% a 40% ao ocidente da sua fronteira, né? Então eu acho que é uma questão ainda que está escalando. Mais uma vez eu faço o esclarecimento que isso é uma análise minha, e o tempo dirá, né? Tem gente que diz que vão vencer, vai acontecer, mas nenhum disparo vai ser dado. É uma impressão, é um eufemismo, né? É óbvio que, ao ultrapassar as linhas, um país não se entrega assim, principalmente contando com um apoio tão grande externo. Tá? E outra coisa, para quem acha que o americano, que os Estados Unidos precisa, eu lembro bem quando houve a invasão do Iraque e o George W. Bush, né, o Bush filho, anunciou a mãe de todas as coalizões. Aí tinha lá a República do Palau, República do... Tinha lá uns 30 países envolvidos, todos dispensáveis para a aliança, mas apenas formavam par para dar uma legitimidade. Você acha que Estados Unidos e Reino Unido precisam de outras forças? Você quer ter uma ideia, por exemplo, a quem tem se oposto ali é a Alemanha, por exemplo, que tem uma relação de dependência com a Rússia gigantesca. E são as forças mais frágeis hoje ali desse conjunto. Muito diferente, por exemplo, de França, Estados Unidos e o próprio Reino Unido. Né? Então,
esse pessoal precisa de assinaturas, pessoal, só para legitimidade, tá? Só para dar uma sensação ali de legitimidade, mas efetivamente a decisão vem muito lá de cima. Tá? Então pouco importa se outros países irão aderir ou não, enfim. Se o pessoal decidir fazer, faz. Né? Bom, e lembrando que a nossa análise aqui, o que interessa para nós é ver que bagunça esse pessoal vai fazer lá e como isso afetará o nosso estilo de vida aqui, a nossa economia. Agora, uma outra coisa, eu vi até alguma pessoa falando aqui, que Deus ajude a exterminar o sanguinário. Cadê? Vamos ler aqui, o rapaz. Não sei de onde a pessoa tirou, mas vamos ler aqui. Deixa eu ver aqui. Deus ajude a eliminar o sanguinário Putin. Olha, nesse caso, não tem mocinho e bandido, tá? Em termos de guerra. Cada um defende os seus interesses. Mas eu posso afirmar sem errar aqui, foi a Maria Duarte, né? Meu Deus, será que vou ver meu estado? Não, não era esse comentário. Peraí. Não, perdi aqui. Alguém falou aqui sobre o sanguinário Putin, vamos dizer. Deixa eu explicar. Nessa questão, você tem que lembrar que está se tratando da fronteira do próprio país. Tá? E quem tem metido pilha na Ucrânia para avançar e não cumprir acordos, olha, de décadas com a própria Rússia, é o Ocidente, tentando trazer para si, né, o que outrora foi um forte aliado e parte das estruturas que a própria Rússia compartilhava, inclusive estruturas nucleares, militares e nucleares. Mas o que é importante a gente entender que quem tem fomentado e instigado a Rússia, olha, aqui entre nós, pessoal, é o Ocidente, tá? Nesse ponto, e a gente avisava aqui. Olha, quem assistiu às nossas lives aqui sobre as eleições americanas de 2020, quando o pessoal se surpreendia com a falta de apoio das Forças Armadas americanas para o Trump, eu expliquei isso aqui categoricamente. O Trump fez o inverso do que o complexo industrial americano, militar americano quer ou deseja. Tá? Os democratas são os grandes, vamos dizer assim, belicosos da história. Quem mais fez guerra, por exemplo, aquele prêmio Nobel da Paz que foi dado ao Obama antes de assumir, foi uma das coisas mais ridículas. O Obama foi um dos presidentes americanos que mais fomentou conflitos no exterior, invadiu países também, fez operações militares, no mínimo, estranhas. Né? Já o Trump tinha uma política de trazer as tropas de volta. Né? O foco do republicano é o próprio Estados Unidos e não a presença no exterior. E eu antecipei aqui, se você pegar qualquer um, tem uma playlist aqui sobre eleições americanas, vai estar dito lá, se preparem que teremos 4 anos de guerras, porque os democratas são alinhados com o complexo industrial militar, têm a preferência dos militares americanos e têm a preferência por gerar conflitos muito longe das suas fronteiras. É uma estratégia. E está errado ou está certo, Moisés? Do ponto de vista das Forças Armadas americanas, está certo. Como está certo do ponto de vista das Forças Armadas russas, né, defenderem as suas fronteiras. Faz parte da política militar americana manter o conflito muito longe do continente americano. Por isso, inclusive, que aí isso nos atrapalha, uma das respostas prometidas pelo Putin é fomentar bases de tropas russas na Venezuela e em Cuba, para trazer o problema para a fronteira, tentar fazer a mesma guerra híbrida, inclusive, que o Ocidente promove nas fronteiras russas. Pessoal, tudo faz parte de um tabuleiro.